Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professor Lucas, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Nesta aula, o nosso tema é sobre arte rupestre. O que é isso, professor? Aí que vem a nossa aventura, e só está para começar. Arte rupestre. As pinturas nas cavernas, mais comumente falado, poxa vida, tem muita história para contar, inclusive aí já entra uma polêmica. Por que não é considerado história as artes, as pinturas nas cavernas? Bora lá, embarque nessa aventura, vamos junto conosco, eu vou apresentar para vocês o objetivo desta aula. Analisar as principais características da arte rupestre. Identificar a arte rupestre como forma de linguagem, expressão e fonte histórica sobre os seres humanos no passado. Bom, agora é a hora de vocês refletir junto comigo. Eu gostaria que vocês fossem os nossos historiadores ativos. Bora lá, aluno protagonista, dá a mão para nós aí. Você sabe o que é um sítio arqueológico? Eu sei, professor. Fala aí, o que é? É uma chácara. Não tem nada a ver sítio com aquele entendimento da área rural. Ou melhor, e a próxima pergunta? Que tipo de fontes históricas podemos encontrar em um sítio arqueológico? Vocês estão vendo aqui uma pintura de um touro, feita com ocre, descoberta na caverna Lubang Jeriji Saleh, em Kalimantan Oriental. Fica na Indonésia. Gente, é uma das pinturas mais antigas do mundo. Ela é datada de 44 mil anos antes de Cristo. Impressionante. Impressionante. Professor, como que pode uma tinta durar 40 mil anos? Eu tenho certeza que você pode estar pensando sobre isso. O primeiro ponto, que nós estamos falando também de cavernas, que a sua falta de iluminação, a falta do contato dos seres humanos lá dentro, ajudam, contribuem para a sua preservação. É uma das respostas. Sítio arqueológico, o que é? É um local onde encontramos vestígios materiais e que permitem, ao final de uma pesquisa científica, identificar os grupos culturais que ocuparam seu modo de vida. Nos sítios arqueológicos, encontramos artefatos materiais de pedra, cerâmica, metais, bem como desenhos, pinturas e gravuras. Resumidamente, um sítio arqueológico é o local, o locus, o local onde foram encontrados pelos arqueológicos um conjunto, um grupo, uma situação onde comprova que ali existiu a presença humana no tempo. Né? Então, o sítio arqueológico, você pode encontrar pontas de lança, de flechas, enfim. Quanto mais escavar a terra e aprofundar, quanto mais profundo for, mais antigo é. Os arqueólogos utilizam, inclusive, uma linguagem semelhante a uma ideia de camadas. Quanto mais camadas de terras tiver, mais antigo é aquela datação, aquele período que as pessoas viveram naquele local. Interessante, não? Vamos refletir. A imagem ao lado mostra pinturas rupestres encontradas na cidade de Piraí do Sul, opa, Paraná, nosso estado. Estima-se que a ilustração tenha sido feita há pelo menos 4 mil anos, pelo povo G. Um povo que nós podemos colocar aí como uma dos troncos linguísticos, né, antepassados dos indígenas no Paraná, que habitou a região. O que você consegue identificar nas pinturas rupestres? Vamos lá, me ajudem aí, galerinha. Não sei, professor. Essa última pintura aqui, professor, não parece um animal e parece que aquele ser humano, ele parece que ele está caçando com um machadinho ali na mão? Boa! Bem observado, legal. E essa imagem número 2 aqui, o que vocês conseguiriam identificar nela? Não sei, professor, parece que até as características do desenho lembram alguma coisa artesanal, né? Das cerâmicas antigas, dos povos ceramistas, lembrando que isso aqui não são povos ceramistas. Olha aqui um close maior ainda na imagem 3, né? Lembra que são alguns animais, inclusive, que estão aqui, ó. Pelo menos é o que representa. Muito bacana. O Parque Nacional da Serra da Capivara. Vamos agora direto para Piauí. Oh, fantástica região.
Trabalho fenomenal realizado pela arqueóloga Nied Guidon desde a década de 70, 40 anos que ela dedicou da vida dela para fazer todos os estudos e as descobertas nessa região do Piauí, próximo da cidade de São Raimundo Nonato. O Parque Nacional da Serra da Capivara, inclusive o nome porque tem muitas pinturas de capivaras que eram caçadas pelos seres humanos há muitos mil anos atrás. E também chamada do Alto Boqueirão da Pedra Furada, por causa das rochas, das pedras, e tem uma das pedras que lembra uma pedra furada, uma arquitetura feita pela própria natureza, inclusive, né? Muito interessante isso. Aqui vocês têm uma dimensão, aqui está inclusive a imagem que o professor Roberto acabou de falar, a famosa Pedra Furada. Ela foi tombada em 1993, como o professor Roberto falou, o Parque Nacional criado na década de 70, em 79. Na área foram localizados mais de 400 sítios arqueológicos. A maioria deles contém painéis de pintura, gravuras, rupestres de grande valor estético, histórico e arqueológico. Qual eram as principais figuras representadas nas pinturas rupestres? Observe aqui ao lado um touro pintado com ocre é uma argila, uma pintura rupestre representando a caça e a importância deste ato na vida cotidiana das sociedades antigas. Eu tiro até um breve momento aqui desta aula para que nós possamos discutir um tema muito polêmico. Porque se coloca numa visão tradicional da história que esse período dos homens das cavernas é chamado de pré-história. Galerinha, me ajuda aí, galerinha do sexto ano. O que é pré? Não é o que vem antes? Ah, pré-escolinha. Não estou na escolinha ainda, eu estou numa pré-escola, quando a gente é bem pequenininho. Se é pré-história, significa que não começou a história. Na visão tradicional, realmente a história começa no ano 4.000 anos antes de Cristo, 3.500, com a invenção da escrita pelos povos egípcios, né, e principalmente mesopotâmicos. Está ali uma disputa entre os dois povos, inclusive, quem foram os inventores da primeira escrita. Nessa visão tradicional da história, aquele que se inventa a partir do momento da invenção da escrita, surge a história, porque a história precisa ser escrita, na visão deles. Esse é o grande ponto polêmico. Pelo que vocês estão vendo aí, esses seres humanos, homens, mulheres, crianças que viveram nessas cavernas, em locais de abrigo, né? Parece que tinham muita história para contar. Como que eles podem ser considerados pessoas, povos da pré-história? Não tinham história? Essas pinturas não representam o que eles viviam? A importância da caça? Animais primitivos? Inclusive animais que foram até extintos do momento atual, que não existem mais. Como vocês vão ver daqui a pouco nesta aula, inclusive. A imagem ao lado representa vários animais. Esse tipo de pintura era realizado em cavernas pelos homens pré-históricos. A esse tipo de pintura nós usamos o termo de arte rupestre. E bora lá! Cá entre nós! Eu não consigo fazer uma pintura dessa. Você já imaginou essa aqui? Cavalos e rinocerontes na caverna de Chauvet, na França. Olha que conhecimento, que arte, que técnica. Como que você vai dizer que esses seres humanos não tinham história? Agora com vocês, copie a pergunta do seu caderno e responda. Como a pintura rupestre pode ajudar a conhecermos a história de um grupo ser humano no passado? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltamos. Vamos corrigir esta junto conosco, Lucas e o professor Roberto. A pintura rupestre conta a história dos seres humanos de uma determinada região, pois demonstra por desenhos nas cavernas como era o cotidiano dos caçadores, quais animais existiam naquela região, como era a religiosidade primitiva, muitos, inclusive corpos celestes, enfim, o sol, a lua, foram representadas nessas cavernas. Tem uma caverna muito interessante da Patagônia, na região da Argentina, chamada Caverna das Mãos. E ele é muito interessante porque foi utilizado apenas um lado do braço, né? Não era pintado os dois braços, as duas mãos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a técnica utilizada, uma espécie de borrifação, ou com uma espécie de chifre, ou esses seres humanos colocavam a tinta na boca, imagina que eles ficaram tudo pintados, né? E borrifavam, né? Esparramando. Quando eles tiravam a mão, ficava o formato da mão dentro da caverna. Então é interessante nós observarmos, através dessas mãos, que tinham a mão de crianças, adultos, né, de idade, senhores, mostrando quem e que espécies, ou melhor, idades de pessoas que viveram naquela caverna. Melhor, as datações comprovaram também que algumas dessas mãos não são do mesmo período. Então parece que a caverna também foi ocupada, viveram, né, dentro dessa caverna por alguns períodos diferentes, e inclusive alguns períodos que a caverna ficou meio que desocupada, ninguém morou lá, pelo menos seres humanos, né? Talvez o animal foi lá tirar uma sonequinha, mas os animais, os seres humanos não. Isso mostra também alguma questão local, né? O que a fauna, flora está disponibilizando para alimentação. Temos que imaginar que são pessoas nômades, que vivem da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes. Se precisou sair dali, é porque houve algum problema, ou mesmo de abastecimento, né, dessas alimentações, da caça. Né? Então tudo isso está interferindo na ocupação da caverna. E a história. Como era o cotidiano dos caçadores, quais animais existiam naquela região, a sua religiosidade primitiva, como eram as armas da caça, como os grupos humanos se organizavam socialmente. Arte rupestre, modo de fazer. De quais materiais eram produzidas as tintas empregadas nas pinturas rupestres? Olha que bacana, essa pintura que fica em Bradshaw, região de Kimberley, na Austrália. Ela tem uma datação de 12 mil anos antes de Cristo. Vocês conseguem identificar do que se trata? Professor, me diz uma coisa, manda aí. Parece que essa figura do meio, está tentando dar a mão. Opa, então não existe uma espécie de uma união? Sim. Parece que esse aqui pode ser o pai, a mãe, os filhos, professor? Pode. Podemos considerar uma espécie de uma família, né, que viveu nesse período e que quis representar. Mas observe também os ornamentos, o cabelo deles, olha que interessante. Os adornos, olha só que legal, nos braços, né? Parece uma espécie de de objetos, adornos que usavam nos braços. Terra colorida. Usavam sangue, plantas, raízes, clara de ovo, de animais, né? Claro. Gordura e até alguns minérios que encontravam no fundo dessas cavernas. Tudo era usado como matéria-prima na produção desses pigmentos, utilizado na pintura das cavernas. Aqui está a Cova das Mãos na Patagônia, que o professor Roberto comentou, na Argentina. Veja que tinha algumas técnicas interessantes. Tinha essa de só colocar a mão, tinha também a outra dele chafurdar a mão na tinta, botar na parede e usar o chifre, né, para borrifar a tinta na mão para que ficasse o formato da mão na parede. Como vocês podem observar, então, por isso que ela é chamada de Cova das Mãos na Argentina. Datação 13 a 9 mil anos antes de Cristo. Gente, é muito 1000 anos atrás. Para realizar essas pinturas, usavam uma técnica de espirrar a tinta, como o professor Roberto comentou. Poderia ser utilizado, inclusive, um chifre para borrifar, né? Usando a própria boca também. Né? Colocava a tinta na boca e jogava na mão, pegando ali dentro da caverna. Técnica da borrifação. Vamos lá, agora com vocês, hein? Galerinha do Sessão, professor Roberto, precisa que vocês fiquem bem atentos a esta pergunta. E respondam em seu caderno. Como os seres humanos faziam as tintas das pinturas rupestres na pré-história? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltamos, bora lá, vamos corrigir essa. Usavam o que encontravam na natureza e ao redor deles. Terra colorida, sangue, plantas, raízes, clara de ovos de animais, gordura e até alguns minérios que encontravam no fundo das cavernas. Olha, isso é muito importante, que essas pinturas também acabam passando que animais viviam naquela região, ou melhor, animais que nem existem mais, né? Animais extintos na natureza, como por exemplo esse rinoceronte lanoso, de 2 chifres, encontrado, essa pintura, na caverna de Chauvet, na França. E é interessante porque tem todo um trabalho, depois da arqueologia, para confrontar as duas fontes, lembrando que isso é uma fonte histórica, né? Além da fonte histórica da caverna, tem a escavação. Quando se encontra o esqueleto, confirma, falando, olha que interessante, esse rinoceronte, a mesma espécie dele foi pintada por aqueles seres humanos na caverna. Como vocês podem ver aqui no esqueleto do rinoceronte lanoso de 2 chifres, né? Um animal que pode, inclusive, ter vivido na região ali da Europa. Existiu entre 500 mil anos antes de Cristo a 12 mil anos. Ele seria uma espécie de um ancestral dos rinocerontes, inclusive, mas é uma espécie que está extinta, né? Uma fauna já extinta. Vamos lá, com vocês agora. Última perguntinha desta aula. Copie a pergunta do seu caderno e responda. Como a arte rupestre pode ajudar a conhecer a fauna extinta paleolítica? Daqui a pouquinho nós voltamos, combinado? Voltamos, bora lá. As pinturas nas cavernas ajudam até conhecermos uma fauna extinta paleolítica, ou seja, animais que não existem mais, como é o caso do rinoceronte lanoso de 2 chifres. Retomada.
estudamos que a arte rupestre é uma fonte histórica. É um registro do passado que conta a história dos seres humanos nômades. Você sabe o que significa a palavra nômade? Um ser humano que precisa estar sempre migrando, se movimentando, ou em pequenos espaços, ou em espaços intermediários ou até maiores, para caçar, pescar e coletar frutos e raízes. Com as pinturas nas cavernas é possível descobrir a fauna da região extinta da Era Paleolítica, como os grupos se organizavam, quais eram suas armas e divindades. E olha lá, para a gente fechar esta aula. Sim, eles tinham história. Não eram povos da pré-história, não. Eles também tinham sua história. Não é porque não tinham a escrita que não tinham história. Fechamos com as nossas referências. Galerinha do sexto ano, eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês. Mandar aquele foco nos estudos aí, aquela mensagem para o professor Roberto. Força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!